E aí, pessoal, meu nome é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo, numa igreja presbiteriana chamada Comunidade da Vila. Você é bem-vindo quando estiver em São Paulo para visitar a gente em Pinheiros. Toda semana a gente está fazendo um estudo, comentando, lendo um capítulo do livro de Atos. Conversa aqui, o pessoal escreve no comentário, tem sido muito legal. Toda vez que você escreve no comentário o seu testemunho, eu vou lá e curto. Isso me inspira também a continuar fazendo outros livros. Quero convidar você que está chegando agora a acompanhar todos nossos estudos desde o começo e assinar o canal, curtir o vídeo, mandar pelo WhatsApp, faz tudo, assina, aperta o sininho, tudo que você sabe que a gente faz aqui para esse canal acontecer. Vamos entrar no capítulo 22 de Atos. Você lembra que no final do capítulo 21, Paulo, na escadaria do forte, né, aonde o comandante com os soldados estavam levando ele decide falar e ele começa a falar em aramaico e todos ficam em silêncio. E por que eles ficam em silêncio? Porque é a língua sagrada, né? Paulo é um grande estrategista. Ele vai lá, ele usa a língua sagrada, que poucos sabiam falar já na época, já estava no grego koiné, né, o grego comum, e ele preservou como estudioso, como um fariseu, como alguém que realmente guardava os costumes e a lei mosaica, ele guardou a língua sagrada. Então, quando ele fala, a multidão se cala e fica um silêncio. Aquela multidão que estava com tanta raiva, que queria entrar e pegar ele e matá-lo, fica em silêncio. E aí ele começa falando o tanto que ele é um fariseu zeloso, que ele ganhava cartas, ele era um procurador de Israel, né? Como se fosse um procurador que podia legitimar a morte de pessoas que estavam sendo condenadas de forma religiosa. Que esses procuradores tinham cartas do Sinédrio e ele fala, pergunta para o pessoal do Sinédrio se eu não tinha carta, se eu não perseguia os cristãos, porque eu considerava que aquilo era uma heresia. Quando mataram Estevão, eu estava levantando as roupas, né, segurando a roupa como se fosse uma autorização, né, legitimando a morte de alguém que estava em heresia. E aí ele começa a contar o seu testemunho e toda aquela multidão vai ouvindo que ele ganhou cartas do Sinédrio, foi no caminho de Damasco, apareceu uma luz, os que estavam com ele viram que tinha uma luz, mas não ouviram uma voz e Jesus fala exatamente para Paulo que ele estava perseguindo. E aí Jesus manda ele ir na casa de Ananias, Ananias o batiza, ele recebe o poder do Espírito Santo e se converte. E ele conta algo que é diferente, que a gente não tinha entendido quando é a narrativa de Lucas, logo no começo, quando fala da conversão. Ele fala que ele volta para Jerusalém e que Deus visita ele na adoração que ele estava tendo no templo. E que Deus fala para ele através de um sonho, de uma visão, que era para ele não viver como estava vivendo, porque ele tinha um ministério especial. Ele praticamente estava sendo chamado para ser o 12º discípulo, né, apóstolo, mas agora seria o apóstolo dos gentios, que ele teria um novo ministério de levar a palavra de Jesus e toda a transformação aos gentios, aos que não eram judeus. Na hora que ele fala isso, o povo fica furioso, eles gritam, vamos banir esse cara da face da terra. Eles querem subir, eles vão pressionando os soldados para matar, porque eles não aceitavam. O problema de Paulo é que ele tinha um chamado para os de fora, para os que não eram do povo judeu. Por isso que eles tinham, o povo tinha tanto ódio, os religiosos tinham ódio, porque se Paulo levasse a fundo e se Deus abençoasse Paulo como aconteceu, a religião judaica iria diminuir para que a fé cristã aumentasse. Hoje ainda temos judeus, é lógico, e eu não estou dizendo que a religião perdeu todo o seu valor, mas eu estou dizendo o que acontece logo depois, que a fé cristã, através dos gentios, ganha uma nova força, um entendimento, né? E aí eles ficam muito furiosos. O comandante não entendeu nada do que estava acontecendo, até porque o comandante não entendeu o discurso de Paulo, porque ele falou em aramaico,
manda os soldados entrarem com Paulo na fortaleza e açoitarem para arrancar mais respostas dele e também para dar uma surra nele para ver se acalmava a multidão. Quando eles entram com Paulo e amarram Paulo para açoitar, Paulo, diferente daquela vez, vocês lembram que ele foi açoitado com Silas e ficou quieto, né? Só falou depois que ele era cidadão romano. Acho que essa vez ele falou, não, chega disso, né? Ele falou, olha, é certo vocês açoitarem um cidadão romano. Dá a impressão que todos ficaram apavorados. Quem estava lá para açoitar saiu correndo, todo mundo foi para um lado para o outro e alguém foi avisar o comandante que Paulo era um cidadão romano. Aquele comandante quase não acreditou. Ele falou, você realmente é um cidadão romano? Porque para mim custou muito caro. Para mim foi algo que eu tive que pagar em grandes quantias, porque era mais ou menos assim. Roma tinha esse costume, né? Ele não ia botando soldados romanos aonde eles iam conquistando, porque nem tinha suficientes soldados ou cidadão romano, né? Natural de Roma mesmo, para colocar onde eles conquistavam. O que acontecia? Quando ele conquistava, ele pegava os próprios soldados, generais e todo mundo do local e iam nomeando como soldados romanos, mas eles não eram romanos e muitos tinham que pagar para se tornar um soldado romano, um comandante romano, um centurião. E esse comandante tinha feito isso. Ele acha estranho e ele pergunta, como é que você conseguiu esse valor? E Paulo falou, não, eu consegui porque eu nasci lá. Olha só que impressionante. Isso é uma das coisas mais impressionantes de Paulo, porque Paulo era um judeu, então ele tinha toda essa tradição judaica, esse pensamento, a teologia judaica da alma, do corpo, né? Mas ele também tinha a filosofia grega, porque ele cresceu entre os gentios, então ele tinha todo o conhecimento grego, a filosofia grega, mas também ele era cidadão romano, então ele conhecia o processo jurídico romano, todo esse poder de Roma, né? Essa conquista, a cidade eterna, e isso faz toda a diferença nos seus escritos e como ele era alguém especial. Aquele soldado, ele não vai açoitar Paulo, porque ele agora sabe que ele está com o cidadão romano, ele está com medo, porque se ele açoita um cidadão romano sem ser julgado, aquele cara provavelmente seria morto, mesmo sendo um comandante, ele seria morto ou seria preso. Então ele espera e marca para o outro dia uma conversa no Sinédrio. Lembrando, Sinédrio é aproximadamente entre saduceus e fariseus, uns 70 líderes religiosos, junto com o sumo sacerdote, comandava Israel, tanto na parte jurídica, religiosa, executiva, era tudo em um só ali, tá? Então ele marca isso com eles. Algumas coisas eu tiro para minha vida e gostaria que você tirasse para a sua também. Primeiro é ver Paulo estando pronto para contar o seu testemunho a tempo e fora de tempo. Ele vai lá, ele é quase morto, ele é espancado, caluniado e mesmo assim ele se levanta em sua defesa, ao invés de ficar justificando, ele conta o seu testemunho de vida, como Jesus o fez nascer de novo, o converteu, como o Espírito Santo o batizou com salvação e poder e como ele teve o seu chamado para os de fora, né? Mesmo eles ficando absolutamente nervosos, Paulo tem essa coragem de contar o testemunho, que eu e você possamos ter sempre nosso testemunho de vida, as coisas que Deus fez para nos transformar, para a gente poder falar, não só a tempo, mas a fora de tempo, e não só quando estamos bem, que alguém perguntou, mas também quando estamos sendo perseguidos, entender que estamos sendo perseguidos não só pelo que nosso chamado, mas por quem nos chamou, porque quem persegue um missionário, alguém que está falando de Cristo, não persegue só o missionário, persegue o próprio Deus. E é assim que Jesus fez e é assim que Paulo tem coragem de falar. Mesmo quase sendo morto, ele levanta e ele fala, porque a língua sagrada não é o aramaico. A linguagem sagrada é o testemunho de vida que Jesus fez na sua vida. Deus te abençoe.